No programa Momento de Decisão de hoje, você vai conhecer a história de um estudante que montou um negócio porque queria ganhar um dinheiro extra. A ideia cresceu e virou uma das mais bem-sucedidas franquias brasileiras no segmento de limpeza e conservação de roupas. O segredo do sucesso, segundo esse empresário, foi saber ouvir o cliente. Vale a pena conhecer essa história. O Momento de Decisão começa agora. Ele se formou em Direito, mas acabou não se tornando advogado. A veia empreendedora o levou para o setor empresarial. Em parceria com um amigo, abriu uma pequena loja para tingir jeans. 3 anos depois da fundação do negócio, foi promulgada a lei de franquia, criando a oportunidade ideal para o crescimento da empresa. Está conosco Jair Roberto Jasper, sócio fundador da Restaura Jeans, uma rede de franquias com cerca de 200 lojas no país, sediada no Rio Grande do Sul. Jair, é um prazer tê-lo aqui no Momento de Decisão. É um prazer nosso, Liliane, estar aqui nesse programa conceituado. Conta para os nossos telespectadores como é que foi sua infância. Você viveu numa colônia alemã, é verdade? Exato, exato. No Rio Grande do Sul havia várias colonizações alemãs, fundadas em 1870, 1872. E o meu tataravô veio da Alemanha com meu bisavô com 8 anos para uma dessas colonizações. E essas colonizações eram muito retiradas, quer dizer, ficavam longe dos grandes centros, então não tinha acesso asfáltico e tal, e elas criavam uma economia própria, uma vida própria, né? Então tinha a igreja, tinha o salão, tinha a escola e os moradores, todos colonizadores e agricultores, né? E a educação era muito rígida? Com certeza, era, mas ela não era muito boa, vamos dizer, porque se pegava... um dos colonizadores era então um professor, o outro era enfermeiro, o outro se defendiam para começar essa nova colonização, né? E lá vocês só conversavam em alemão ou falavam-se português também? Só alemão. Eu, para ter uma ideia, nasci em 67 até 73, 74, eu só falava alemão. Toda a colonização, ela só se comunicava em português quando saía de lá. Certo. Mas aí depois você veio a estudar em alguma escola brasileira? Como é que foi? Sim. Toda a parte da escola foi em português. Eu fiz o fundamental, que é até a 8ª série, depois 2º grau em colégio agrícola. Então me formei em técnico em agropecuária, que foi minha primeira profissão. E que me levou a Santa Cruz do Sul, que é uma cidade a 100 quilômetros da onde a gente residia. Meu pai tinha uma pequena queijaria, então ele comprava o leite dos colonizadores e fazia o queijo. E por isso eu acabei entrando numa laticínios, chamado La Cesa, que depois virou Parmalat, e trabalhei 7 anos lá. E quando é que foi que você começou a se interessar pelo segmento de moda? Bom, isso foi em 90, eu conheci hoje o meu sócio, que também trabalhava na área agrícola, ele trabalhava na Emater, que é uma empresa de extensão rural. E quando a gente se conheceu, trocávamos ideia, e os dois tinham um intuito, ganhar um dinheiro extra. O nosso salário não dava para pagar as contas, como da maioria, né? Então a gente trabalhava, eu fazia direito, ele fazia química, e aí surgiu essa ideia de algo novo, né? O que podemos fazer? E o irmão dele tinha uma empresa de tingimento que prestava serviço para confecções. Todas as peças jeans passam por um processo. Seja um stone, uma lavagem ou um tingimento. E essa ideia surgiu de lá. Então os funcionários dele acabaram, olha, posso pôr uma calça minha que está desbotada, posso pôr junto com essas novas e tal. Isso foi se espalhando para os vizinhos, aí dos vizinhos acabou indo para um ponto de coleta, né? E em 91 a gente, e se a gente conseguir abrir um ponto de coleta desse numa outra cidade? Aí vocês então perceberam que realmente seria uma boa fonte de renda. Exatamente, poderia ter aí uma possibilidade que poderíamos fazer isso extra trabalho. A gente fundou então a primeira loja a 100 quilômetros mais ou menos de Santa Cruz do Sul, que apenas tinha um balcão, uma prateleira, uma funcionária, e nós íamos todos os sábados lá. Então fazia publicidade, jornal, distribuição de panfletos. A empresa era nós dois. E essa funcionária, então, que trabalhava o balcão, coletando as peças do consumidor. Então, o consumidor que tinha lá uma peça desbotada e queria tingir ela, trazia até nós. Então, vocês tinham uma equipe bem enxuta. Bem enxuta.
E depois a coisa foi dando certo, aí vocês resolveram então expandir o negócio. Exatamente. Aí os próximos 2 anos a gente conciliou e fomos chegando em 3 cidades. E aí chegou um momento que não dava mais. Tínhamos que optar entre o nosso negócio ou o nosso emprego. E aí resolvemos então optar pelo nosso negócio. Coisa boa, e foi uma boa opção. Aí vocês pensaram então em montar uma rede de franquias. Exato. Aí em 93 foi o ano que a gente conseguiu chegar até 8 lojas. Então a ideia era ter só lojas próprias. Não se sonhava em franquia. Sim. E por causa do sucesso do negócio, várias pessoas de cidades vizinhas acabavam usando o nosso serviço e pediam para ser o nosso representante, vamos dizer assim, naquela cidade. Então, ou seja, coletava lá as peças, traziam até as nossas lojas e era então um ponto de captação nosso. E chegamos em 32 pessoas, só que essas pessoas, na grande maioria, eram pessoas físicas. Então, como tinha feito direito, tinha todo um lado trabalhista que poderia ocorrer. E nós também não conhecíamos a sede dessas pessoas, não sabíamos como elas estavam usando a nossa marca, se é que estavam usando. E em 94, por causa da ventilação da lei de franquias na mídia, nos chamou a atenção. Aí vocês pensaram, deve ser um bom negócio, vamos experimentar. Vamos dar uma olhada nisso. Aí vocês estudaram como é que funciona? Exato, daí a gente estudou principalmente a legislação e fomos na primeira feira de franquia em São Paulo também, para conhecer mais. E aí vimos um concorrente que nós não sabíamos que existia, né? E voltando, então, a gente criou o nosso primeiro contrato, que a gente fez mesmo. E o fato de você ter estudado direito ajudou nesse processo de estudo das franquias, de como é que funciona, dos regulamentos? Muitas vezes a gente se questiona, eu mesmo me questiono, 5 anos, vamos dizer assim, da minha vida estudando, e não está utilizando isso, mas, pelo contrário, eu acho que a gente utiliza muito no dia a dia, a gente nem se dá conta disso. Entendi. E a própria elaboração do nosso contrato foi fruto desse estudo. E o que você acha mais difícil agora? Você então tem uma rede de franquias, é controlar o franqueado, é a qualidade? Como é que você faz para ter essa uniformidade dos serviços? O mais difícil é gerenciar pessoas. Entendi. Eu me imagino que a grande maioria dos empresários ou das pessoas que lidam com pessoas, essa é o segredo do negócio. Né? Não tendo especificamente, você pode estar vendendo o que quiser, móveis, bicicleta, automóveis, mas as pessoas é o fundamental. E qual que é o seu trabalho no dia a dia para gerenciar essas 200 franquias? Como é que você controla? Bom, nós temos setores, então tem a parte industrial que produz, o próprio tingimento é feito ele todo por nós, né? E isso no ramo de franquias é muito importante. Vários franqueadores que terceirizaram toda a sua produção hoje estão com grande dificuldade, porque a margem de royalties, ela não te possibilita realmente dar uma assistência que tu deveria dar ao franqueado. Então temos o setor de franquia, que atende diretamente o nosso franqueado, o setor administrativo e o financeiro. Né? No início a gente fazia de tudo. Hoje ainda a gente tem reuniões onde eu, vamos dizer, dou minhas opiniões na área de marketing e de franquia, mas esses 2 setores estão mais atrelados ao meu sócio, e eu fico mais na arte industrial, financeira e administrativa. E hoje qual que é o segredo para abrir uma franquia? O que a pessoa deve olhar, se ela quiser montar uma rede de franquias? Primeiro, o negócio dela dá certo. Eu acho que muitas pessoas são muito rápidas na sua elaboração da franquia. Tem que ter o tempo de maturação. Então, se você hoje tem um pequeno negócio, que você já testou, já tem seus 3, 4 anos, você sabe que dá certo, formatiza isso e pode ser franqueado. Hoje, pouquíssimos segmentos não caberia franquia, né? Mas a ideia inicial que eu posso sugerir é teste primeiro. Né? E o relacionamento numa sociedade, você com seu sócio, qual que é o segredo dessa harmonia de trabalho? Nós estamos quase 15 anos juntos, né? É um casamento, né? Mas eu acho que o principal das nossas, são eu e o Flávio, que é meu sócio, nós temos uma personalidade muito diferente. Né? Então, raramente a gente se encontra fora da empresa, quer dizer, nós temos nossos amigos separados, vamos dizer assim. Ele é mais esportista, eu já faço mais um trabalho social, então estou envolvido na associação comercial, em alguma coisa sempre estou mexendo. E ele é mais turista, esportista, e dentro da empresa também, ele já tem bem mais ousado, né?
eu, vamos dizer, jogo um pouco mais na retranca e a gente, então, somos dois, divide no meio e acaba dando certo. Então é necessário na sociedade essa diferença, né? Um tem que ser mais ousado, o outro mais tranquilo, para poder bater no liquidificador e dar certo. Exatamente. E também no conflito, há muitos conflitos, inclusive com franqueados e dentro da empresa também. Então sempre quando tem uma pessoa também mais moderada naquelas horas, é interessante manter a calma para conseguir fazer o gerenciamento do problema. E hoje, para uma pessoa abrir uma franquia da Restaura Jeans, qual que é a verba inicial que a pessoa deve ter? Bom, hoje precisa ao redor de R$40 mil. Tá? Não é um valor muito alto, claro que é muito dinheiro para algumas pessoas, mas se nós falarmos em termos de negócio, é um valor baixo. E a taxa de franquia? A taxa de franquia é R$10 mil. Né? Então hoje é um negócio muito simples, quer dizer, móveis 10, 12 mil, a reforma uns 8 mil, e equipamentos também em torno de 5 a 7 mil reais. E aí tem os royalties também, qual que seria o valor? Os royalties sobre o tingimento não paga, já está incluso no tingimento, e nós cobramos royalties apenas então sobre os outros serviços que são feitos na loja, que é a parte da costura, da transformação. Hoje você pode levar uma peça sua lá, quiser trocar um zíper, fazer uma bainha, ou a pessoa engordou, emagreceu, quer fazer ajustes, ou mesmo um cliente que é assíduo na nossa loja, principalmente as mulheres, acabam comprando alguma peça e não serve. Quer dizer, mesmo nova ou na cintura, algum lugar tem para fazer um ajuste. A gente trabalha também na área de couro, toda a restauração e lavagem de couro, e também lavanderia. E esse retorno, então, do investimento de R$40 mil, quanto tempo? A gente prevê em torno de 18 meses, e já no terceiro mês a atividade ela é autossustentável. Então, apenas no primeiro e no segundo mês que o franqueado ainda tem que ter uma reserva para adicionar na loja, alavancando o negócio inicial a partir do terceiro mês. E na sua rede, então, de franquias, né, entre funcionários diretos e indiretos, qual que é essa equipe que trabalha com o seu volume de empregos? Nós temos hoje 47 pessoas diretamente ligadas a nós. Temos uma central que tem 3 pessoas em São Paulo, e uma central em Curitiba, que tem 2 pessoas que trabalham especificamente na assistência do franqueado, e mais os 47, então, em Santa Cruz, onde é a matriz e a parte da indústria do tingimento. E os franqueados hoje envolvem mais ou menos 600 pessoas. Certo. Foi uma ideia que envolve muita mão de obra. Né? Então, em tese, foi feliz nesse Brasil, que falta tantos empregos. A gente conseguiu criar uma metodologia que emprega várias pessoas. E o franqueado é que tinge o jeans ou ele manda para você em Santa Cruz do Sul e você então faz esse trabalho? Ele manda para nós. Isso além de tingimento, é uma empresa de logística, né? Porque tem, né? Só para ter uma ideia, mesmo as peças que a gente tem, que vem aqui de Minas, de São Paulo, do Rio, de Goiás, todas vão até a nossa sede no Rio Grande do Sul. Lá elas são tingidas e depois volta aqui. Porque aí o franqueado não tem que investir nesses equipamentos e tudo, né? Maquinário. Equipamentos, principalmente tratamento de efluentes. Né? Hoje nós temos ainda várias lavanderias que não têm tratamento, ainda fazem tingimentos, vamos dizer, caseiros. E isso no futuro bem próximo não será mais permitido. Entendi. Então a gente já está se antecipando a essa legislação. E você tem interesse